Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, para essa aula, gente, eu separei uma análise, uma abordagem aqui que pode parecer num primeiro momento assim, dizer, são coisas engraçadas, né, professora, que acontecem na linguagem, mas por vezes, gente, elas se tornam estudos de caso de transformação da linguagem. Por quê? Porque o que é considerado num determinado momento vício de linguagem pode não sê-lo em outro momento daquela língua, né? E vice-versa, né? Pode ser considerado fazendo parte daquela língua no momento e mais para frente ser considerado vício, né? Então, olha só, eu trouxe aqui justamente para a gente conversar um pouquinho, gente, sobre aquelas coisas que são chamadas de vícios de linguagem, tá? E como elas podem ser percebidas aí, como é que a gente pode justamente se precaver tanto para não usar, né, em determinadas situações, determinados contextos, em textos formais, quanto para a gente também conseguir analisá-las, né, fazer uma análise de linguagem quando elas acontecem, dizer, peraí, qual é a mudança em curso, qual é o processo que está acontecendo aí na língua, né? Então vamos lá, gente, olha só. Primeiro, vamos para as definições, vamos conversar um pouquinho, né? Olha só, os vícios de linguagem representam o emprego contrário das figuras de linguagem. Ambos interferem no estilo de um texto, mas o fazem de maneira contrária. Enquanto as figuras de linguagem são empregadas para realçar informações, os vícios enfraquecem argumentos, distorcem informações e podem gerar falta de credibilidade no conteúdo apresentado, tá? Então, olha só, gente, vamos lá. Sintetizando aí. Figura de linguagem, uso de linguagem conotativa, é bem legal e pode trazer, inclusive, principalmente, gente, ideias de estilo, né? Quando você tem um emprego justamente de figuras de linguagem. Quando você tem um emprego de vícios, o que a gente vai ter aí não é estilo, e sim uma deterioração, uma percepção do esvaziamento do conteúdo daquilo que se quer tratar, tá? Então, bem bacana entender isso, tá? Vamos falar de alguns elementos aí que caracterizam os vícios de linguagem, então, gente, como eles aparecem. Olha só, entrei para dentro de casa quando começou a anoitecer, veja só. O verbo entrei já concentra em si a ideia de ir para dentro, né? Então, a gente já não faria uso desse para dentro depois, seria entrei em casa, né? Seria entrei em casa. Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada. Bom, se era surpresa, obviamente era inesperada, né? Agora, ao mesmo tempo, gente, vocês estão percebendo que por vezes o vício de linguagem vem no afã, na tentativa, né, do falante, de dar mais força, de dar mais intensidade, de dizer com mais detalhe aquilo que ele está tratando, né? Por exemplo, é o caso do tal da surpresa inesperada, né? É para dar mais força de que de fato foi uma surpresa, de que de fato não foi de caso pensado ou sabido, né? Depois, encontraremos outra alternativa para esse problema. Pessoal, seria uma alternativa, tá? Por quê? A alternativa já carrega em si justamente o radical latino que significa outro, tá? Ou outra, tá? É o alter. Então, a gente precisa ficar atento a esse processo todo aí também, de quando as palavras já carregam em si características ou ideias semânticas, para não fazer esse redobro que se torna uma redundância ou um pleonasmo vicioso, né, gente? Diz, puxa, mas isso passa tão despercebido, né, prof, numa série de situações, assim, de conversa e tal. Verdade, gente, concordo com vocês e, de fato, a gente faz isso o tempo todo, falando, né? Mas essa é uma ressalva justamente para o nosso texto escrito, para o nosso cuidado com o que vamos escrever e como vamos fazê-lo, tá? Então, esse cuidado tem que aparecer. Agora, olha só, o que nós temos como análise, né? Diferentemente do pleonasmo tradicional, tem-se pleonasmo vicioso quando há repetição desnecessária de uma informação na frase. Olha só, então o que é um pleonasmo tradicional, né, gente, para trabalhar com a ideia da diferença de um pleonasmo tradicional e um vicioso, né? Na verdade, trata-se de uma figura de linguagem, quando é empregado propositalmente para dar ênfase a uma informação, tá?
Então, por exemplo, quando eu faço de propósito para forçar, como eu disse, nesse caso da surpresa, aqui, ó, poderia ser até uma coisa, não necessariamente de caso pensado, mas para dar força, dar intensidade justamente ao fato de ser uma surpresa, né? De não ser algo que estava dentro do combinado, ou dentro das expectativas, ok? Então tá lá. Outra coisa, gente, que vai aparecer aqui, ó. O que é um barbarismo, né? Vamos ver os tipos de barbarismos, porque essas qualificações, essas classificações podem aparecer em algumas provas. Então vamos ver lá, ó. É o desvio da norma que ocorre nos seguintes níveis. Por exemplo, no nível de pronúncia. O que é um barbarismo em nível de pronúncia? É quando acontece silabada, erro de pronúncia de acento tônico. Nossa, e esse aqui é uma descoberta, gente, porque olha, o que tem de documento, inclusive documento formal, que escreve que é para colocar, para o cliente colocar uma rúbrica em vez de uma rubrica, olha, tem de monte, tá? Então, olha lá, é rubrica e não rúbrica, tá? Cacoépia, o que é? É um erro na pronúncia dos fonemas. Por exemplo, quando alguém diz o quê? Um problema em lugar de um problema, né? Então, essa inversão, essa omissão aí na pronúncia dos fonemas se chama cacoépia e é um barbarismo de pronúncia, gente. Por exemplo, né? Então, o problema. Cacografia é um erro de grafia ou de flexão de uma palavra, né? Então, cacografia nada mais é, gente, do que quando a gente diz erro ortográfico, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu adivinhei quem ganharia o concurso. O que a gente tem? Ó, é adivinhei, não é adivinhei. Não é com D e V, tá? Outra coisa, ó. Vejam, aqui é pura e simplesmente ortográfico. Aqui já é do quê? Que dizia aqui atrás, né? Flexão, tá? A flexão verbal tá errada. O segurança deteu aquele homem. Olha só, gente. O verbo deter é composto a partir do verbo ter. Então, inclusive, principalmente as suas terminações vão obedecer às do verbo ter. Portanto, nada do segurança deteu, né? Ele deteve, tá? Em casos de morfologia, gente, olha, estava falando por enquanto de pronúncia e ortografia. Em casos de morfologia, ó, se eu ir lá, vou me atrasar. Você simplesmente troca a forma verbal, né? É o for que tem que aparecer aí. Então, se eu for aí, vou me atrasar. Sou a aluna mais maior da turma. Isso aqui é muito comum que crianças façam, né? Em processo de alfabetização ou antes disso, elas cometam essas relações aí de pleonasmo. Então, sou a aluna mais maior? Não, sou a aluna maior da turma. E em outras línguas neolatinas, gente, como o espanhol, na verdade vai haver o superlativo analítico aí para dizer mais grande, né? Em português, não. Em português a gente tem maior para substituir mais grande, menor para substituir mais pequena, né? E pior para substituir mais ruim e melhor para substituir mais bom, tá? Essas flexões perifrásticas aparecem em outras línguas neolatinas como o espanhol. Em português, não, tá bem? Então, vai lá, ó. Pode ter um barbarismo de semântica? Pode, olha só. José cumprimentou seu vizinho ao sair de casa. Olha só. Então, é cumprimentou, né? Dá a impressão de que ele fez o quê? Um barbarismo semântico, porque dá a ideia de que ele mediu o vizinho antes de sair de casa. Um barbarismo por estrangeirismo, olha que louco, pode? Pode, olha o que diz aí. Considera-se barbarismo o emprego desnecessário de palavras estrangeiras, ou seja, quando já existe a palavra ou expressão correspondente na língua. Então, gente, aquelas identificações de, por exemplo, de sale, né, ou off para liquidações, elas podem ser consideradas um tipo de barbarismo. Por quê? Porque a gente já tem a palavra em português que significa o que elas querem dizer. Essa maneira, vamos dizer assim, mais chique, ou na tentativa de dar mais essa elegância para dizer a coisa, pode ser caracterizada como um barbarismo, tá? Muito bem. Solecismo, olha só, gente, é desvio de sintaxe, podendo ocorrer nos seguintes níveis. Por exemplo, quando que acontece um barbarismo em sintaxe, gente? Em concordância, quando, por exemplo,
eu flexiono o verbo haver com sentido de existir. Daí não dá certo, né? Haviam muitos alunos naquela sala. É havia, gente, porque ele é impessoal, ele tem sentido de existir, tá? Regência, eu assisti o filme em casa. Olha, gente, tem uma mudança em curso aí, porque as pessoas não estão mais fazendo a diferenciação de assistir o e assistir ao, né? Assistir o é ajudar, assistir ao é ver, presenciar. As pessoas não estão simplesmente apagando essa regência. O que acontece então é que nós temos um exemplo de barbarismo de regência, tá? Então assistir ao e não o, ok? De colocação, por exemplo, dancei tanto na festa que não aguentei me em pé. Veja lá, é não me aguentei em pé, tá? Então tenho aí o pronomezinho, não me aguentei em pé. Então, tá aí, ó. Aproveitando a possibilidade de abordar problemas de linguagem frequentes em textos. Gente, vou aproveitar e falar de vários deles aqui, ó. Vamos lá. Em vez de e ao invés de, né? Esse parzinho aí tão usado incorretamente. Olha só. Eu coloquei um errado e um certo e a explicação, tá? Diz assim, ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. O certo seria o quê? Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Por quê, gente? Porque em vez de é usado como substituição. Ou seja, substituiu a ideia de elaborar o relatório por uma discussão em reunião, né? Tá? Então, agora, ao invés é usado como oposição, como contrário. Aí sim, subimos ao invés de descer. Ah, daí sim, é só quando as ideias relacionadas por ele caracterizam uma oposição. Senão, não. Senão é em vez de, gente. Tá bem? Olha lá, outro. Esquecer e esquecer-se de. Claro que quando se fala de regência, gente, não se pode deixar de salientar, de lembrar desses verbos assim, e verbos pronominais, né, como esquecer-se. Olha lá, eu esqueci da reunião, certo? Bom, eu me esqueci da reunião, então se for pronominal tem que ter a preposição, né? Ou se não for pronominal, não vai preposição. Então, ou é eu me esqueci da reunião, ou eu esqueci a reunião, sem pronome e sem preposição, tá? Outra, gente, que aparece muito aí de maneira mal empregada, né? Ao encontro de e de encontro a. Olha só, os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio de encontro ao que desejavam. Isso aqui é uma barbaridade de erro semântico, né? Por quê? É paradoxal eles ficarem satisfeitos se a atitude do gestor veio de encontro ao que eles queriam, tá? Ou seja, na verdade a atitude veio ao encontro, ok? Por quê? Porque, gente, olha só, ao encontro de dá a ideia de harmonia, de abraço, e de encontro a dá a ideia de choque, tá? De paradoxo, de choque mesmo, de contrariedade, ok? E daí o exemplo, né? Dizendo, olha, no exemplo acima, os diretores só podem ficar satisfeitos se a atitude vier ao encontro do que eles desejam, tá? Muito bem, gente. Depois, quite e quites. Olha, uma expressão popular que se usa bastante, né? Mas se usa muito mais no plural, só que tem que tomar cuidado. O contribuinte está quites com a Receita Federal. Não, né? O contribuinte está quite. Agora, quando eu digo nós estamos quites, quer dizer estamos de acordo. Veja, aí o plural se estabelece porque o sujeito é nós, tá bom? Então, quite deve concordar com o substantivo a que se refere, tá? Media ou medeia? Ai, que horrível, professora! Pois é, gente. Então, quando a gente não gosta, por exemplo, de uma forma verbal, a gente procura outra para substituí-la, né? Para ser sinônimo, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente não consegue, né? Às vezes, fazer o casamento aí entre estilo e gosto, tá? Dá uma olhada, ele sempre media os debates, está errado. Ele sempre medeia os debates, tá? Por quê? Tem 4 verbos irregulares com final iar. Mediar, ansiar, incendiar e odiar. Todos se conjugam como odiar. Medeio, anseio, incendeio e odeio, tá? Então, até por
questão de analogia, todos se conjugam iguais. Através e por meio de, veja só. Os senadores sugerem que, através de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. Certo, os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. Pessoal, olha só, então pensem, o através, embora seja larga e amplamente utilizado em tudo que é texto, como significando por intermédio, por meio de, ele não toma esse lugar, tá? Porque o através tem que dar essa noção mesmo, e ele quer ser usado em lugares que ele dá essa noção de atravessar alguma coisa, né? De ver o outro lado de uma certa barreira. Eu diria que ele é mais concreto, tá? Do que o por meio de, que é mais abstrato, tá bem? Então tá aí, ó. Por meio de significa por intermédio. Através de, por outro lado, expressa a ideia de atravessar, tá? Olhava através da janela. Afim e afim, olha só, tem gente que descobre e diz, nossa, nem sabia que tinha os dois jeitos de escrever, né? Olha lá, a paquera está rolando no chat do Facebook e de repente o gatinho revela que está afim de você. Uau! Então ele pergunta se você está afim de ir ao cinema com ele. Sempre escrito separado. O afim junto é substantivo masculino e indica afinidade. Tiago se interessou por Laura porque os dois têm interesses afins, tá? Nada a ver e nada a ver. Nada a ver, escrever nada a ver. Porque, gente, a expressão é nada a ver. Não tem nada para enxergar, literalmente isso, tá? Que significa não tem relação com alguma coisa. Então, deixa o verbo haver longe desse tipo de frase, tá? É o verbo ver que está aí. Então, o afim, gente, significa finalidade, né? E o afim junto significa afinidade. Então, se ele está afim de alguém, ele tinha que escrever tudo junto aqui, tá? Muito bem. Bastante e bastantes, olha lá. Eles leram o relatório bastante vezes. Na verdade, não, né? Foram bastantes vezes, ok? Então, olha só a explicação, gente, que a gente tem aqui. Para saber se bastante deve variar conforme o número, é preciso saber qual a classificação dele na frase. Quando é adjetivo, como no caso acima, deve variar. Exemplo, já há provas bastantes para incriminá-lo, provas suficientes. Se for advérbio, é invariável. Exemplo, compraram coisas bastante bonitas. Ele está enfatizando o quão bonitas são essas coisas, tá? Se for pronome indefinido, é variável. Vimos bastantes coisas. Muitas coisas. Se for substantivo, não varia, mas pede artigo definido masculino. Os animais já comeram o bastante, já comeram suficiente, tá bem? De encontro a e ao encontro dos. De novo, a ideia das ideias que vão de encontro ao encontro, né? A sua ideia vem de encontro ao que a empresa precisa neste momento. Na verdade, a forma correta é a sua ideia vem ao encontro. Por quê? Porque se a sua ideia vier de encontro do que a empresa precisa, então melhor você não empregá-la, porque você vai prejudicar a empresa, tá? Então, esses elementos importantes. Ah, o desapercebidas e o despercebidos, hein? As mudanças passaram desapercebidas pelos nossos executivos. Forma correta. As mudanças passaram despercebidas. Explicação, gente, importante. O que esse azinho faz de diferença? Desapercebido significa desprovido de, desprevenido. Exemplo, não parei para cumprimentá-lo porque estava desapercebido. Quer dizer, estava desprevenido para encontrar essa pessoa. Despercebido significa não notado, não percebido. Exemplo, o erro passou despercebido pela equipe da redação do jornal. Quer dizer, eles não localizaram, eles não viram. Passou batido, a gente diria, né? Um sinônimo aqui no uso comum é passou batido, né? Nem percebeu, nem viu, ok? Bom, pessoal, então essa é a série de elementos que eu queria conversar com você sobre vícios de linguagem e erros recorrentes de elementos na aplicação, na fala cotidiana e também, principalmente, na escrita. Curte, comenta, conversa conosco. Já nos vemos em outra aula. Um abraço a todos, bons estudos!